memória CTBC Telecom, depoimento de Nivaldo de Oliveira, entrevistado por Luiz Egito de Cerqueira e Norma Lúcia da Silva, em Uberlândia, dia 5 de abril de 2002, entrevista número 79, realização Museu da Pessoa. Bom dia, Sr. Nivaldo. Bom dia. Por favor, eu queria, para início de conversa, que o senhor me dissesse o seu nome completo, o local e a data do seu nascimento. Meu nome completo é Nivaldo de Oliveira, eu nasci em Uberlândia no dia 2 de julho de 1965. O nome do seu pai e da sua mãe, por favor. José de Oliveira e Luzia Borges de Oliveira. Qual que era a atividade do seu pai? Meu pai era funcionário público da Prefeitura Municipal de Uberlândia, já é aposentado agora. Em que setor que ele trabalhava? Ele trabalhava na Praça de Jardins. E a sua mãe? Minha mãe era doméstica mesmo. Minha mãe é falecida, faleceu em dezembro de 74. O senhor conheceu seus avós? Conheci só minha avó, paterna. O senhor se recordaria do nome deles? Não? Minha avó, vovó Maria, agora Maria de Jesus, Maria. Eu tive que ligar para ela, para minha tia, eu saber o nome dela, que eu não lembro o nome, eu chamava vovó Maria. Certo. E os outros avós? O materno eu não conheci, nem minha mãe mesmo conheceu. O senhor tem alguma informação da origem dos seus avós? Se eles eram mesmo da região, se vieram para cá? Como é? Sim, o meu avô era da região de Monte Santo de Minas. Ele viveu um pouco em Franca e depois veio para Uberlândia, morar em Uberlândia. Certo. E minha avó é da região aqui de Uberlândia. Ela foi nascida aqui na região do Manimbom, do Cocal, aqui na região do Rio das Velhas, e depois veio residir em Uberlândia mesmo. Certo. O senhor tem irmãos? Tenho uma irmã. São dois apenas, né? Somos dois. Certo. E na sua casa, a sua casa de infância, onde o senhor nasceu, onde é que ficava? Aqui no Uberlândia, no bairro Saraiva. Na época no bairro era bem tudo terra, coisa bem próximo daqui. E como é que era essa casa? É uma casa simples, uma casa de 4 cômodos, era banheiro de fundo mesmo, né? Externa à casa, uma casa bem simples. E como é que era, assim, fisicamente? O senhor conseguiria descrever? Era um chalé caiado, rebocado, sem laje, uma casa única num terreno, até no quarteirão, era uma casa sozinha, não tinha cerca, não tinha nada, era um lote normal, mas no quarteirão não tinha vizinhos, isso na minha infância. E depois vieram, à medida que o bairro foi crescendo, foi construindo outras casas e tudo mais, mas a gente tinha bastante liberdade. Certo. Que tipo de liberdade? Liberdade, assim, de menino, de correr, andar pelo mato, catar gabiroba, caça pitanga, caçar passarinho, né? Eu falo liberdade, assim, que hoje a criança de hoje não tem tanta, né? E como é que eram essas brincadeiras aí da sua infância? Era essas brincadeiras de pique-pega, de sair no mato caçando passarinho, esses tipos de brincadeira. Brincar de carrinho, brincar de estilingue, né? Era aquelas brincadeiras de infância mesmo. Os carrinhos eram feitos por você? Eram feitos por nós mesmos. A gente fazia de madeira, meu pai fazia, o avô, não era meu avô, eu chamava de avô, mas não era avô. Era um vizinho nosso lá, que a gente chamava de avô, que fazia pra gente. Ele era carpinteiro, então ele fazia uns brinquedinhos de madeira, uns carrinhos de madeira. Era com isso que a gente brincava. Certo. Pegava frutas, né? Fincava palitinhos de fósforo, fazia tipo uma vaquinha, uma coisa assim, um bezerrinho, tal, fazia. Era esse tipo de brincadeira. E mais na rua, brincadeira? Mais na rua, lá em volta de casa mesmo, né? Tinha, na época, onde é Rondon Pacheco, hoje era um córrego, a gente brincava muito nele também, de nadar ali, brincar de brincadeiras dentro d'água, né? E aonde ali atrás do Cachubá também tinha uma represa, tinha um local lá, nesse riacho tinha uma cachoeirinha, a gente brincava ali muito, que era próximo da minha residência, né? Hoje é tudo avenida, foi feito canalizações, feita avenida em cima, então hoje não existe mais. E como é que era a Uberlândia dessa sua meninice? O Uberlândia era bem pequeno, a gente conseguia, menino, eu com 5, 6 anos, eu conseguia sair da minha casa e atravessar a cidade. Por exemplo, onde é a rodoviária de Uberlândia hoje, era o fim da cidade, do bairro Martins. A minha avó morava
na Praça Nicolau Féres, ali próximo ali, a gente saía de a pé, porque não tinha coletivo naquela época, não tinha nada, a gente saía lá de casa, no bairro Saraiva, atravessava o centro da cidade para ir até a casa da minha avó, e da casa da minha avó mesmo, até onde é a rodoviária, que ali era um córrego também, passava ali nos fundos ali, não existia bairro Ruas, não existia nada. E eu tinha alguns parentes que moravam no bairro Operário, que hoje é o bairro Aparecida, também era ali e terminava a cidade. Então era bastante restrita, a cidade era muito pequena. Perfeito. E a sua escola, a sua primeira escola, onde é que o senhor começou a estudar? A minha escola também foi no bairro Saraiva, ela existe até hoje, é a Escola Maria Conceição Barbosa de Souza. E o prédio, inclusive, da escola hoje funciona 3 salas lá, na época era 3 salas também que tinha, e está de pé até hoje essa escola lá no bairro ainda. Só que foi feito em volta dela uma outra escola mais moderna, mas ela ainda está de pé até hoje. Certo. O senhor teve alguma professora ou professor que tivesse marcado a sua lembrança? Sim, a minha professora de primeira série, a dona Vilma Magalhães, foi uma pessoa excelente, que eu tenho contato com ela até hoje, ainda encontro com ela de vez em quando. Assim, tem boas lembranças. Foi a que mais me incentivou na escola, mais assim, digamos, me deu um empurrão. Foi minha professora de primeira série. Por quê? Por que isso? O senhor se destacava? É isso, ela me considerava como, digamos, como melhor da sala, me empurrava bastante por questões de me colocar lá na frente e tal. E isso, até hoje ela lembra disso, a gente encontra na rua, a gente conversa sobre isso. Hoje ela é esposa de um ex-associado da CTBC, trabalhava na portaria, o José Maria. Então, de vez em quando a gente encontra na rua, nos barzinhos, tal, a gente conversa muito sobre isso. Certo. A partir do primário, como é que foi a sua trajetória escolar? Aí foi um pouco complicada. Eu saí da primeira série, na segunda série foi no ano que eu perdi minha mãe e nossa família assim deu uma desestruturada, porque meu pai foi morar com a minha avó, eu fui morar com uns vizinhos, a minha irmã foi morar com uma outra parente, e aí deu uma desestruturada total. E aí eu, inclusive, até andei repetindo algumas séries, e na época meu pai, ele bebia muito, tinha muitos problemas, virou um alcoólatra, assim, em função dos problemas que estavam acontecendo, da família ter desestruturado. Então isso acabou, assim, me prejudicando na escola. Eu abandonei a escola na 7ª série, depois voltei novamente na 7ª, terminei a 8ª, abandonei novamente. Depois, no primeiro colegial, fiquei meio relapso, né? Continuava, parava. E, bom, depois já de casada que eu retornei ao estudo, fui concluir o 2º grau e fazer faculdade e tudo mais. Certo. E como é que foi essa experiência de morar com um vizinho? É terrível, é uma coisa assim que a gente, menino, eu estava com 9 anos nessa época, não, é uma coisa que o menino não sente muito, mas psicologicamente afeta, porque você não é parte da família, você não é, digamos assim, o objetivo daquela família em educação. Embora meu pai fosse vivo e tudo mais, mas ele não tinha aquela presença, não sentia ele, né? E não é a mesma coisa de você estar com os pais e numa mesma casa. Foi uma experiência, assim, foi boa porque eu consegui ver um outro lado da vida. Isso foi uma experiência que, assim, hoje eu posso contar para meus filhos como, assim, a maneira que eu vivi e passar para ele a maneira que eles estão vivendo hoje, né? Tem os pais próximos, tem tudo isso. E que família era essa que o senhor foi viver? Eram amigos nossos, né? Eu chamava de tia, os pais lá também moravam todos juntos, eram considerados como avós, mas eram amigos da família, eram vizinhos nossos lá. E nessa casa o senhor tinha alguma responsabilidade doméstica? Assim, tinha afazeres? Não, nada não. Nós, a gente, por exemplo, tinha, né, era tipo uma chácara onde a gente morava, e bem próximo do bairro Saraiva, onde é ali o bairro Progresso hoje, e a tarefa que a gente tinha, assim, digamos assim, na época era de capinar quintal, coisas assim que todos da família faziam. Era uma família bastante grande, era além do casal, né, o tio João e a tia Vica, tinham mais 6 filhos, né? Então, digamos, eu tinha a idade intermediária do antepenúltimo filho. E, então, abaixo de nós dois tinham mais um casal menor que a gente. Então, a gente vivia tranquilo, em harmonia, e também tinha as mesmas tarefas que eram passadas para eles, né, de limpar quintal, essas coisas assim, a gente fazia também. Mas não tinha uma tarefa específica para fazer.
E quando o senhor começou a trabalhar efetivamente, foi ter um trabalho fora de casa? Seu primeiro emprego? Isso. Meu primeiro emprego já foi assim, eu já tinha saído dessa casa desses amigos nossos, que eu fiquei lá uns 3, 4 anos, não sei, não me lembro bem. Quando eu fui fazer quinta série primária, que eu tive que mudar de escola, porque no bairro onde a gente tinha, não tinha, naquela época era secundarista, né? Como é que era? Era o primeiro grau? Ginásio. Não tinha ginásio na escola onde eu estava, então nós tivemos que vir aqui para o centro. E aí, para facilitar, eu vim morar com uma outra tia minha que morava aqui no centro. Essa é a irmã do meu pai, que também era uma família, digamos, mais bem estruturada, mas eles também não tinham o pai. Meu tio, que era casado com a minha tia, ele morreu 4 dias depois da minha mãe. Então, eu vim morar com essa família, que era a tia Badia, aqui no centro, e estudava na escola estadual Bueno Brandão, aqui na Praça Paulo Vilela. Qual que era a sua pergunta? Não, aí o senhor foi trabalhar em algum... Sim. Aí eu comecei a trabalhar num escritório de contabilidade, que eram amigos dessa família, da minha tia, e eu fui trabalhar nesse escritório como office boy. Certo. E o que era o seu trabalho? Assim, Office boy era fazer serviço de banco, pagar uma conta, levar uma boleta um malote para um cliente lá dessa empresa, esse tipo de serviço. Que escritório que era? Real Contábil Sociedade Civil, do seu Ovídio. Ele ainda é vivo até hoje, ainda existe escritório até hoje. Certo. E aquilo, de algum modo, despertou alguma vontade de continuar no ramo, na atividade? Não me despertou nada não. Ali foi uma passagem apenas. Aí depois disso eu fui trabalhar numa empresa que prestava serviço para Eletrominas, que era uma empresa vendedora de material elétrico. Lá começou a me despertar minha vocação profissional, porque ali eu mexia com eletricidade residencial, de fazenda, eu era auxiliar, né, ajudante desse pessoal, mas era um trabalho informal, não tinha nada de carteira assinada, não tinha nada, mas ele me despertou esse interesse por eletrônica, por eletricidade e tudo mais, foi dali que partiu, digamos, a minha vocação. Certo. E como é que o senhor deu trelas a essa vocação? Como é que Aí eu comecei a estudar, eu estava nessa época fazendo 7ª série. Nesse trabalho foi que me restou abandonar a escola na 7ª série, porque tinha muito trabalho que era feito na área rural de Uberlândia. A gente saía para fazer eletrificação rural em fazendas, coisas assim, grandes equipes, né? E voltava tarde da noite, às vezes dormia por lá e tudo, então foi onde eu abandonei a escola na 7ª série. Depois disso, quando eu voltei a estudar novamente, na 7ª série novamente a estudar, eu comecei a ficar mais fazendo serviços locais. Então com isso eu consegui concluir a 7ª série. E a partir daí, depois eu saí de lá, fui trabalhar em alguns empregos de cobrança, serviço em lojas, né? Trabalhei no Mundo dos Presentes, depois eu trabalhei na Galmens, que era uma empresa de calçado, uma revenda de calçado, uma loja de calçados. Mas não me ambientava com aquele tipo de serviço, não era muito o que eu queria. Aí eu estava fazendo um curso de eletrônica no René Janete, e eu consegui uma vaga de estágio na Xerox do Brasil, e é onde eu fiquei bastante tempo. Era uma empresa que prestava serviço para a Xerox na recuperação de máquinas, instalação e tudo mais. E na Xerox eu fiquei por mais tempo e fiquei até chegar a época do Exército. Certo. E aí serviu aqui mesmo? Servi aqui mesmo, em Berlândia. Eu tentei enganjar, tentei ficar mais tempo, mas não consegui um bom resultado no curso de cabo que eu cheguei a fazer. Mas aí quando eu voltei, porque eu estava tentando mudar a minha qualificação militar para o pelotão de comunicações. Mas para isso eu precisava fazer um curso em Brasília e era às minhas custas, né? E na época eu não tinha condições para trabalhar na área de comunicações do Exército. Então eu tive que abandonar o Exército e aí eu comecei a fazer bicos, né, de serviço de eletricidade e tudo mais, até que surgiu a oportunidade de trabalhar na CTBC. Mas aí foi uma confusão na época, porque na época que eu entrei foi na época da construção do prédio da 236. E interessante é que estava tendo um projeto do Grupo Algar de se criar uma empresa de construção civil. E envolveria as empresas, os departamentos de energia e construção civil. E isso estava criando uma espécie de uma revolta entre os funcionários, né?
e houve uns princípios de greve e tudo mais, e era complicado trabalhar. Eu lembro que isso foi em 85, parece que 85, e eu ia para trabalhar e não tinha o que fazer, porque eu era auxiliar de eletricista e chegava lá, não tinha ninguém no prédio, o pessoal estava em greve lá fora, tudo, eu entrava, ficava um pouco, saía, e eu não estava com carteira assinada ainda, que eu estava em experiência. E, bom, aí eu me cansei daquilo, eu fiquei por um bom tempo, uns 4 meses nessa angústia, né, passando por isso. Eu me lembro que surgiu uma vaga na área de redes da CBC. E aí eu procurei lá no Industrial o pessoal naquela época era RH, pedi para me inscrever, pedi a ajuda de um padrinho meu que trabalhava na CBC, que era o Padrinho Simão, uma pessoa bem conhecida na CBC. Pedi para ele me auxiliar, se me ajudasse, e ele trabalhava nessa área de redes, e onde eu consegui a transferência e a efetivação na CBC através desse setor de redes. Foi onde eu comecei minha trajetória na CBC. Certo. E aí o que o senhor encontrou nessa sua chegada na CTBC? Foi estender rede por aí ou fazer manutenção? Como é que eu comecei como auxiliar de redes. A gente mexia com lançamento de cordoalhas nos postes, né? Minha primeira atividade foi essa. Mas foi diversificando, a gente foi crescendo, foi adquirindo know-how em outras coisas, foi conseguindo outras experiências. Eu passei pela área de emendas de cabo, instalação e reparação, lançamento de cabo, foram diversas atividades. E em que região? Aqui, só em Uberlândia ou já? Na época, a CTBC ela tinha as regionais, né? A regional de Uberlândia era especificamente Uberlândia, é o que é hoje, até hoje, né? Uberlândia, Tupaciguara, Nova Ponte, então a gente fazia atividades nessa área, mas ela não tinha, na época, uma regionalização. De repente, acontecia um problema numa determinada localidade, então as equipes eram deslocadas, né? Não era muito centralizado a coisa. Então eu tive fazendo atividades em Frutal, tive fazendo atividades em Patos de Minas, né? Na época a gente andava bastante, né? E nessa época, quem que era o seu mestre, digamos assim? Com quem que o senhor aprendeu esses primeiros passos e enfim, preparou o chão para o seu desenvolvimento? Foram vários, mas o gerente da área era o Zé Humberto, que hoje é o coordenador da NG7. Aí abaixo dele tinha algumas pessoas que eram, digamos, os líderes, né, de equipes. Então eu comecei a aprender o serviço. Minha primeira pessoa que me ensinou o serviço era o Gil, que era o encarregado da equipe, que trabalhava na área de lançamento de cordoalha. Depois eu vim trabalhar com o Oripim num caminhão, mexendo com lançamento de cabos. Aí fui trabalhar com o Edson na emenda de coisa, com o Jota na instalação e reparação. Vim trabalhar com o Nilson Damasceno na LPCD, na época a gente estava mexendo com isso, o Nilson e o Moacir, começando, né? Estava iniciando essa parte de comunicação de dados, então isso surgiu dentro do departamento de redes, através do Moacir e do Nilson, eu trabalhei um pouco com eles e fui crescendo nessa trajetória. Depois disso, eu fiquei um bom tempo na rede, eu fui trabalhar numa oficina de aparelhos. Quem era o gerente dessa área era o Sr. João Alves, a gente chamava de João Bichim. E ali a gente trabalhou por um bom tempo até a terceirização. Certo. Como é que era? Eu queria que o senhor descrevesse um pouquinho esses processos de trabalho. Esse lançamento de cordoalha, por exemplo, significa o quê? É o seguinte, o cabo telefônico, ele é um material assim, que ele não é autossustentável no posteamento, na posteação na rua, né? Então é preciso que seja feito o lançamento de uma cordoalha previamente para você poder amarrar o cabo nela. Ele é um elemento passivo da rede. Você tem que ter ele ali para poder sustentar o peso do cabo. Então ele é lançado essa cordoalha inicialmente, ele tem todo um esforço, um projeto de esforço, tudo para poder ver a sustentação dos postes, ver se ele suportaria aquele peso. E depois você vem atrás lançando os cabos telefônicos. Na base dessa cordoalha, é isso? Na base dessa cordoalha. Tem um elemento que chama espinação, que tem uma máquina de espinar, que ela vem puxando o cabo e fazendo, a gente fala costuramento do cabo, né? Vem amarrando ela. Certo. E depois o senhor passou para essa manutenção de linha? Manutenção de aparelhos, né? PBX. A gente tinha uma oficina, né, que ficava no coisa que fazia manutenção. Na época, a TBC... os instaladores iam na residência do cliente e recolhiam o aparelho telefônico para dar manutenção. É uma coisa que a gente não faz hoje, que é um projeto, chama o Projeto Assinante, feito na época pela extinta Telebrás,
que deixou de fazer esse tipo de manutenção em aparelhos. O aparelho é por conta do cliente hoje, né? E nessa época não, nessa época a gente tinha esse tipo de manutenção, essa intervenção de recolher o aparelho na casa do cliente e trazer para a operadora, para que a operadora fizesse o reparo do aparelho. Então nós tínhamos uma mega estrutura de recuperação disso, tanto de PBX, de aparelhos e tudo mais. De quaisquer marcas? De quaisquer marcas, de qualquer modelo, tudo a gente fazia a recuperação. Certo. E que tipo de problema que era o mais comum nessa época? Queima por descargas, ou mesmo queda, queima de alguns tipos de circuitos, tudo mais. Era o mais comum, era queima mesmo, por descarga. O fato de estar muito baseado em linha física nesse momento causava... Sim, era o principal problema, era justamente isso. As redes eram muito longas. Naquela época nós não tínhamos o que nós temos hoje de estágio de linha remota, que a gente chama, que é uma derivação da central telefônica. Você estende a central telefônica e espalha ela para as extremidades da cidade. E isso diminui, encurta a rede. Na época nós não tínhamos isso. Nós tínhamos uma central local, num local centralizado. Nessa época até o projeto assinante, acho que, se não me engano, o Uberlândia tinha 3 centrais telefônicas. Era a 234, 235 aqui no centro, a 232 lá no bairro Brasil e o Jaraguá, lá a 238. Então, as redes se estendiam por 10, 15 quilômetros. Então, ela era muito vulnerável a descargas, né? Ou mesmo até as proteções elétricas da rede da concessionária de energia também não era tão adequada, tão protegida como ela é hoje. Então, isso causava muita perturbação na rede. Então, queimava muito aparelho. Então, tinha um volume muito grande de reparos. E não tinha hora também de acontecer, né? Não tinha hora, não tinha. Era qualquer hora que acontecia um problema desse, você tinha que startar a equipe para estar fazendo a recuperação. E a equipe era grande? A equipe na oficina de aparelhos era aproximadamente umas 10 pessoas, mais ou menos. Mas nós tínhamos 2 oficinas. Nós tínhamos uma lá na Industrial, que era dirigida pelo Celson, e tinha essa do João Bichinho aqui embaixo, que mexia também, além de aparelhos, nós fazíamos a recuperação de mesas interurbanas. Tinha uma equipe que fazia recuperação de mesa interurbana. Naquela época nós tínhamos um sistema semiautomático de central telefônica, que a gente chamava de semiautomático, porque era o antigo 106, mais conhecido como 106. Então a gente fazia manutenção desse equipamento, né, também. E o próprio atendimento à reclamação, reparo e ordem de serviço, que na época era o 103, 104 e facilidade, eles utilizavam um sistema de atendimento que era como se fosse um PBX, um DAC hoje, digamos assim. E era a gente que fazia a manutenção disso. Como é que é essa história do 106 aí, com esse serviço? O 106 era o seguinte, nós tínhamos uma deficiência muito grande de tempo para poder comprar uma central telefônica e atender. Tinha toda a questão de homologação, entrega, tudo, então era complicado isso. Então o que era feito era tipo um paliativo. Até você comprar uma central telefônica, instalar, colocar ela em operação, fazer tudo, a gente colocava um sistema semiautomático, que era uma mesa telefônica, uma mesa operadora, onde sentavam ali 2 telefonistas 24 horas por dia, que atendiam aqueles clientes. Então, o cliente que era atendido por esse sistema 106, que era um prefixo 106, e o MCDU, né, um número milhar, centena, dezena, unidade, ele tinha que, a hora que ele tirava o telefone do gancho, acendia uma lâmpadazinha na mesa da operadora, e a operadora falava com ele e perguntava para onde ele queria discar, ou ela colocava a pega lá na mesa e dava um tom de linha para aquele cliente. Então, era um sistema limitado. Quando eu queria chamar para um determinado cliente, eu discava 106, a operadora me atendia e eu falava com quem que eu queria falar, o número com quem eu falava. E ela pegava essa ligação e encaminhava. Ela fazia o papel de central telefônica, né? Por isso a gente chamava de semi-automático. Certo. E isso, quer dizer, na verdade, isso aí acabava suprindo uma necessidade que a tecnologia ainda não conseguia resolver. A tecnologia não, a rapidez, né, de entrega. Porque eu tinha uma demanda reprimida, uma demanda para atender, e eu não tinha, os fornecedores não conseguiam me entregar o equipamento em tempo hábil, naquela velocidade que eu precisava. Então a gente criava esse sistema, era um paliativo, para poder atender a demanda. Certo. Até eu conseguir me estruturar, até o fornecedor conseguir me entregar a central telefônica, era desse jeito que era feito o atendimento.
Os órgãos reguladores da época não... Era permissível isso. Tá. Isso era permissível. Até pelos prazos, né? Eles reconheciam isso. A Telebrás reconhecia esse tipo de atendimento. Era um momento que a CTBC estava com uma gana de expansão muito grande, né? E esses serviços, mais das vezes, pelo menos ao que me parece, não conseguiam ser disponibilizados com a velocidade que o mercado exigia, né? Exato. E isso significava o que para quem estava lá na linha de frente? No primeiro momento, era uma forma de atender o cliente imediato. Então, o cliente, no primeiro momento, ele ficava satisfeito. Ele falava, poxa, atendeu. E a gente tinha um prazo, a gente falava para o cliente o seguinte, olha, nós estamos te atendendo com um sistema provisório, dentro em breve, assim que nós conseguirmos nos adaptarmos aqui, você será atendido por um sistema totalmente automático. Mas, por enquanto, você vai ser atendido assim. Então, no primeiro momento, o cliente passava às vezes até anos esperando uma linha telefônica, para ele era muito bom, pelo menos ele tinha uma forma de comunicação. Mas aí, com o passar do tempo, aquilo lá ia começando, na angústia de esperar, ele começava a ficar um pouco insatisfeito, né? Mas esse prazo não demorava muito, não, era na faixa de 1 ano, no máximo, para a gente poder restabelecer e atender ele dentro do prazo, né? Sim, mas com a diversificação desse serviço não corria o risco de congestionamentos? Sim, acontecia. Mesmo esse sistema, ele tinha um limite também. A operadora conseguia atender no máximo, sei lá, uma certa quantidade de ligações possíveis, né? Tem o horário que a gente chama de HMM, horário de mau movimento, a operadora ficava louca ali, né? Acendia todas as luzes no painel ali, era uma loucura. E também tinha muito problema de defeito, por exemplo, se queimasse a lâmpada, ela não sabia, não estava sinalizando para ela, era muito fio que tinha dentro daquela mesa ali, que tinha que emendar aqueles fios, fazer um probleminha que dava ali, era um caos, né? Mas nesse tipo de manutenção já não tinha nada a ver com a operadora, né? Não, aí era nossa equipe que fazia isso, né? A equipe de manutenção. Perfeito. O senhor conheceu o senhor Alexandrino? Conheci. Que lembranças que o senhor tem dele? O senhor Alexandrino, assim, ele gostava muito de obra, né? Era uma pessoa que visitava bastante obra, principalmente as obras de construção civil e rede, ele visitava muito. No prédio da 236, mesmo quando estava em obra, muitas das vezes a gente recebeu ele lá, acompanhando a gente lá, acompanhando os serviços que eram feitos. Mesmo depois, quando eu estava na rede, por várias vezes, né, a gente fazia manutenção na rua, ele via a gente, parava para ver o serviço, vinha conversar com a gente. Então, foram várias vezes que a gente teve a oportunidade de encontrar com ele. Que lembrança que marcou assim, na presença dele, do que ele tenha eventualmente deixado e assim como lição? Na época a gente tinha assim, até um certo medo do Sr. Alexandrino, porque o Sr. Alexandrino era muito áspero, né? Assim, áspero que eu falo na questão de exigência, né? Ele era muito exigente. E as equipes eram muito grandes de pessoas. Então, os nossos coordenadores, naquela época os nossos gerentes, eles tinham um certo medo do Sr. Alexandrino chegar na equipe e ver alguma pessoa parada, alguma coisa. Então, se tivesse uma certa ociosidade de serviço, o pessoal pedia pra gente sair fora, né? Não ficar ali, para ele não ver a gente parado. Era até assim complicado. E a gente ficava de longe olhando, mas assim, por 2 ou 3 vezes a gente encontrou com ele. Uma vez, eu me lembro que a gente estava trabalhando numa caminhonete, uma rural verde, a gente chamava ela de 15, porque ela tinha o número 15, e ele chegou perto da gente, eu estava no volante dela, ele chegou, conversou comigo, ele deu uma olhada na caminhonete, era uma caminhonete suja, porque ela fazia serviços rurais, fazia serviços de mensageiro, então nela tinha um guincho, né, de fazer puxamento, era sujo de graxa, de óleo. Ele chegou e falou, essa caminhonete está um pouco descuidada, né? E um colega meu que estava do lado, o Geraldo, falou assim, não, senhor, essa caminhonete está na hora de jogar fora. E ele ficou bravo pra caramba, jogar fora? Você tá doido? Não pode jogar fora um negócio desse, que ainda tá ganhando dinheiro, tudo. E assim, deu aquela vontade de rir do Geraldo e ao mesmo tempo ficou aquela imagem, né, que se o negócio está dando dinheiro, para que eu vou jogar fora? Ele tinha uma visão muito adequada, né, para negócio. Então, quer dizer, para que descartar uma coisa que tá rendendo ainda, né? Ele nunca gostou de desperdício, né? De jeito nenhum, de forma alguma. E ele gostava das coisas bem feitas, né? Sempre bem feito. Outra vez a gente estava trabalhando na BC Inco, lançando um dos primeiros cabos óticos da CVC, por volta de cabos óticos internos,
E ele chegou lá no serviço, a gente estava trabalhando, chegou, passou pra gente perguntando como que era aquela questão daquele cabo, como é que tinha que ser o tratamento, se não tinha risco de quebrar, porque a gente dobrava o cabo. Ele falou, olha, toma cuidado, se você dobrar o cabo assim vai quebrar, explicando pra gente como que é. E até tem uma experiência de um colega nosso que ele era gago e a gente tinha que puxar o cabo de uma caixa na outra, né? E ele estava lá perto e esse colega nosso tinha que falar para parar para puxar o cabo, né? E aí ele levantou a mão, pá, 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 e o senhor disse, tira esse homem daí que não vai adiantar, até para terminar de falar a palavra já que puxou o cabo. É umas coisas interessantes. Tá certo. Nessa expansão assim, mais tecnológica, mesmo de rede, equipamento, o Dr. Luiz também estava muito presente Sim. nessas Dr. frentes, Luiz, né? na época que eu estava trabalhando na rede, o Dr. Luiz estava fora, estava estudando, eu não me lembro, ele ficou muito tempo fora do país, né, estudando, então eu não tive pouco contato com o Dr. Luiz mesmo nessa época foi pouco. Os contatos que a gente tem feito é ultimamente, mais recente a gente tem encontrado com ele. E que impressão que o senhor tem dele? É um homem bastante visão também, uma pessoa muito sensata também, tem uma memória extraordinária, né, assim, questão de lembrar da gente. Às vezes eu me lembro que eu estava em São Paulo, numa feira, na Telexpo, uma vez, e ele passou por mim, assim, no meio da multidão lá, ele chegou, o senhor não esqueceu de ver o problema da minha rede lá, você vai resolver o problema da minha rede. Eu olhei para ele e falei, já que vocês estão me conhecendo aqui, gente, não é possível, no meio de todo mundo, né? Então eu fico impressionado com a memória que ele tem, que às vezes a gente cruza com ele na rua, na avenida aqui em Uberlândia, ele passa, sempre cumprimenta a gente, e, às vezes conversa com a gente, pergunta algum detalhe de anos que às vezes passou, que a gente conversou sobre algum detalhe, algum problema, alguma coisa, ele sempre lembra, né? Tá sempre lembrando. É muito interessante isso. Tá certo. Esse momento que o senhor estava, enfim, participando dessa expansão, no final dos anos 80, também foi um momento de muitas transformações sim, dentro dessa TBC, né? Por conta de dificuldades circunstanciais que a companhia estava passando. Como é que foi a sua vivência desse processo de reestruturação e como é que é a sua avaliação desse processo hoje, já na distância do tempo? O que mais me marcou, digamos assim, o que mais me causou assim um pouco não é nem causou, como é que eu vou falar, explicar, que digamos assim, que eu me atentei mais foi pelas terceirizações, pelos momentos de terceirizações que o grupo passou. Na verdade, sim, foi isso, começou de 90 para cá, né? As expansões da TBC, ela chegou num certo ponto que até assim estabilizou um pouco, né? Porque cidades nós não podíamos avançar mais. Então nós tínhamos o quê? Nós tínhamos expandir dentro das cidades que nós atendíamos. E Uberlândia era uma cidade que praticamente tinha 100% de atendimento. O que nós fazíamos era atender a demanda. E quando veio esse momento das terceirizações, que eu me lembro, parece que a primeira foi essa área de construção civil, energia, climatização, foi um momento muito traumático, foi as primeiras que aconteceram, né? Então foi um momento muito traumático para o Grupo Algar. Na época, assim, muitos colegas nossos ficavam assim, revoltados com esse clima, né, de terceirização, de passar para uma outra empresa, de perder aquele vínculo com a TBC. E, por exemplo, nos setores que eu estava, tipo CPCT, por exemplo, que era muito... O CPCT era uma equipe que fazia manutenção nos PBX, mas que fazia manutenção lá no cliente. Ele não fazia manutenção, ele trazia os equipamentos, né, que nessa época as TBC mantinha, inclusive tinha uma equipe para poder fazer manutenção de PBX dos clientes. Então, as pessoas saíam, equipes, né, para fazer esses tipos de manutenção na rua. Então, esse momento também foi bastante traumático para as equipes. A gente vivenciou isso muito de perto, porque a gente trabalhava na oficina e tinha muito contato com esse pessoal. E depois em 91 veio a terceirização da rede também, que passou para a Inja 7, foi outro momento complicado também, porque desvinculou, né, a área de redes para a Inja 7. E eu me lembro assim, que como eu falei, o CPCT foi mais traumático, porque o CPCT, as pessoas saíram do Grupo Algar. Da Inja 7 nem tanto, porque ficou dentro do grupo ainda, né? Então houve
continua aquele elo de ligação. Mas o que, assim, digamos, que me marcou mais foi esses momentos de terceirizações que vieram acontecendo gradativamente. Que implicavam demissões? Implicavam demissões, desvinculação, né, das pessoas, às vezes algumas até erros de interpretação das pessoas. Era um negócio complicado para quem estava nos níveis intermediários. E hoje, assim, olhando para trás, que avaliação que o senhor faz desse processo? Eu acredito que foi bom, o processo foi bom porque a empresa direcionou seu foco, né? Hoje ela tem um foco focado na área de negócios, é o que a gente está, nesse novo projeto, a gente está buscando, é focar no objetivo principal do grupo, que é buscando rentabilidade, buscando objetividade no negócio de telecomunicações. E aquilo que é terceirizável, hoje a gente entende isso como uma forma que a pessoa que está, digamos, pegando esse serviço, ela vai ter objetivo para aquilo, ela vai ser o foco dela, né? Então isso acaba sobrando espaço para que a empresa preocupe com o seu objetivo principal. Certo, perfeito. Como é que foi, assim, para o seu processo de trabalho, estar vivenciando, além de todas essas transformações, mas também estar vivenciando a chegada de novas tecnologias, sempre a fronteira tecnológica sendo ultrapassada? Como é que no seu dia a dia isso foi sendo administrado? Isso é uma administração complicada, a meu modo de entender, porque a cada dia surge uma tecnologia nova, surge um equipamento novo, surge uma versão nova de equipamento, e por mais que a gente busque se aperfeiçoar, se capacitar, seja através das TBC, das capacitações internas, ou até mesmo através de leitura ou busca de outros treinamentos externos, a gente não consegue alcançar. Então, tem um momento da vida da gente que a gente tem que definir o que a gente quer. Eu, por exemplo, eu sempre tentei buscar minha formação, tentei me capacitar na formação técnica. Então, eu vinha, por um bom tempo, procurando correr atrás disso. Mas chegou um momento que eu não conseguia alcançar a tecnologia, não conseguia assim, absorver tudo o que acontecia. Eu sempre tive vontade de conhecer de tudo, de ter um pouco de conhecimento de tudo, e isso me prejudicou um pouco, porque quando a gente quer tudo, a gente não tem nada. A gente tem um pouquinho de cada coisa, a gente não consegue se especializar numa coisa. Então eu mudei um pouco o meu foco, passei para a área administrativa, e nessa área administrativa, com o conhecimento técnico que eu tinha, com a experiência técnica que eu tinha, isso me ajudou bastante a abrir novos horizontes na minha carreira. Então isso acho que foi salutar para mim, essa possibilidade de ter me recuperado, de ter me antecipado nas minhas digamos, nas minhas perspectivas de futuro e ter buscado minha formação. Até então eu tinha formação em curso de eletrônica, técnico de eletrônica, depois eu busquei alguns cursos de telecomunicações, a empresa me ofereceu alguns cursos na área de capacitação em PBX, em redes, em rede ótica, rede de dados e tudo mais. Mas no momento que eu senti que não conseguiria alcançar o meu objetivo, que era conhecer de tudo um pouco, e não era salutar para mim, eu mudei de foco, passei a buscar a formação administrativa. Entrei na faculdade, comecei a trabalhar com a área de qualidade da empresa, assim que a empresa começou a trabalhar na busca da ISO 9000, e eu tive a oportunidade de fazer vários cursos, inclusive fora, externo, nessa área. Então isso me ajudou bastante a crescer profissionalmente, principalmente por eu já ter um conhecimento técnico, ter embasamento técnico. Hoje eu tenho condições assim de responder à altura com relação à parte técnica e um pouco da parte administrativa que eu estou me capacitando aos poucos. E quando se deu essa transição para a área administrativa? Ela foi gradativa, eu não digo que teve uma data limite, não. Ela foi acontecendo aos poucos. Inclusive até eu estive, depois de já estar formado, voltei para a técnica novamente para suprir uma deficiência que nós tínhamos na nossa área. Voltei para a técnica. Foi bom também, foi muito bom ter voltado, porque eu acabei me fazendo um upgrade dos meus conhecimentos. E agora estou retornando novamente para a área administrativa. Certo.
E esse momento, quer dizer, foi essa circunstância que acendeu a luzinha, vou entrar na universidade, vou fazer um curso de administração? Eu sempre tive vontade de entrar na universidade, eu nunca tive oportunidade de entrar. E oportunidade eu digo até financeira, mas oportunidade de tempo e outras coisas mais. Mas no momento que a empresa colocou um benefício do auxílio educação, eu vi que eu não podia perder aquela oportunidade. Então, imediatamente eu busquei, entrei na faculdade, comecei a fazer vestibulares e tudo mais. Eu queria fazer direito, então fiz vestibulares para direito na UFO, na UNIT e não conseguia passar. Aí teve uma vez que eu optei, eu nem sei porquê, administração, fiz, passei e eu falei assim, deve ser destino, porque eu não tinha pensamento nenhum em fazer administração, não tinha vontade nenhuma de fazer. E passei no vestibular, comecei a fazer, gostei do curso, me familiarizei com ele e formei. Quer dizer, hoje eu quero até me especializar mais nessa área. E formou-se quando? 2000. E pela UFO? Pela UNIT. Pela UNIT. Okay. E isso aí quer dizer, já estava, essa formação acadêmica já estava bem consoante com a sua atividade dentro da empresa? Sim, eu estava trabalhando na época que eu comecei meu curso, estava trabalhando na área de qualidade, né, na certificação. Então, o objetivo de iniciar nesse curso foi justamente isso. E depois, como eu te falei, voltei para a técnica novamente, já ainda exercendo a formação administrativa, buscando essa formação administrativa, mas foi muito bom, porque aí eu comecei a aliar os meus conhecimentos que eu estava tendo na faculdade em administração dentro da área técnica. Então isso me propiciou uma ascensão melhor. Perfeito. Vamos falar um pouquinho dessa questão da qualidade e desse episódio, desse momento de busca da conquista da certificação. Como é que foi esse processo? Esse processo iniciou em 91, 92, não me lembro a data corretamente. Nós começamos o seguinte, foi uma coisa até primária, digamos assim. Nós tínhamos um objetivo, claro. Nós tínhamos a diretoria de qualidade dentro da UGAR, nós tínhamos uma assessoria da qualidade dentro da STBC, que principiava aquele assunto. A gente tinha alguns princípios de qualidade que a gente buscava na literatura e tinha um diretor de qualidade dentro do Grupo Algar que tentava assim, colocar em prática aqueles conceitos, né? E essa equipe começou, tipo um trabalho de formiguinha, infiltrando dentro das outras áreas. Nós tínhamos algumas pessoas de áreas distintas dentro da empresa, que a gente trabalhava naquela época, chamava de monitor da qualidade, que buscando disseminar aquela cultura. E foi um trabalho muito complicado, porque as pessoas não tinham muito foco em procedimento, né? E eu me lembro que a gente realizava as reuniões semanais com as equipes, falando de CCQ, falando de TQM, falando disso, e era muito complicado, porque no início nós não tínhamos muita adesão dos coordenadores, até que a diretoria determinou que os coordenadores deveriam fazer parte do processo. Tinha que ser, se não fosse assim, não teria como a gente buscar a qualidade. E a partir desse momento, sim, aí a gente começou a ter mais facilidade, começou a ser mais aceito, começou a ter uma responsabilidade maior, começou a ser mais escutado. Então isso foi muito bom, porque puxou esse lado da empresa, até que foi efetivada mesmo a assessoria da qualidade e criada a área, efetivada a área, e criou-se o objetivo da certificação. E aí sim, aí começou a buscar a certificação ISO 9000, que foi um trabalho muito bom, muito brilhante, assim, causou um impacto no grupo inteiro, a certificação da STBC, porque foi uma das primeiras empresas do Grupo Algar a buscar a certificação, e isso alastrou dentro da empresa. Hoje quase todas as empresas são certificadas em alguma ISO, né? ISO 14000, 9001, 9002, e foi muito bom. Teve um momento que assim, foi um trabalho muito gratificante para todos nós. Essa certificação pioneira, quanto tempo demorou o processo para chegar até a conquista da ISO? Uns 4 anos, mais ou menos, com uns 4 anos de trabalho. Do momento que iniciou-se falar em qualidade até a certificação foram uns 4 a 5 anos, mais ou menos. E como o senhor estava nas internas desse processo, assim, o que mudou depois que essa certificação foi conquistada? Mudou muita coisa, mudou muito a cabeça das pessoas, acho que até mesmo a vida pessoal das pessoas eu acredito que mudou,
Porque quando a gente falava em qualidade, a gente não falava só em qualidade para a CTBC, a gente falava em qualidade de vida, falava em qualidade da comunidade, qualidade das pessoas. Então eu acho que o pensamento em qualidade na CTBC e até no Grupo Algar foi o que startou todo esse processo de vivência em comunidade, de filantropia do grupo, de ser a melhor empresa para trabalhar, de todos esses processos, eu acho que se iniciou na qualidade, na busca da qualidade total. Quer dizer, na verdade foi um processo mais cultural, né? Cultural, exatamente. Eu acho que foi mais cultural. E isso, por ser intangível, é mais difícil de mudar, né? Você tem que trabalhar com a cabeça das pessoas, você tem que aculturar as pessoas para isso, a buscar essa maturidade, né? Digamos assim. Então, eu acho que foi investido muito dinheiro, eu não tenho números, mas foi investido muito dinheiro em treinamentos, em workshops, cursos intensivos, fechamento de hotéis aí para poder estar discutindo isso com 100% do quadro de associados. Eu acho que todo associado da CTBC que vivenciou essa época, todos eles tiveram pelo menos uns 2 ou 3 treinamentos sobre qualidade. Certo. E no dia da conquista? Foi uma festa, foi uma festa. Eu não estava mais fazendo parte da equipe quando nós conseguimos a certificação em si. Eu já tinha voltado para uma outra área administrativa da empresa, estava cuidando da área de telefonia pública. Mas eu lembro que foi uma festa muito, muito, muito bonita. E a partir desse momento, como é que se deu a sua trajetória? Como é que continuou a sua trajetória dentro da empresa? Quando houve um processo de terceirização da área de telefone público, nós tínhamos as equipes que faziam manutenção nos orelhões interna, elas ficavam dentro da CTBC. Quando houve a terceirização dessa área, eu fui convidado a tratar dessa transição, a ficar dentro da empresa, cuidando administrando essas empresas, né? Então, na verdade, eu estava em Uberlândia, então eu fiquei mais com a empresa que tomava conta de Uberlândia, que ainda é a maior empresa de manutenção do telefone público. E nesse momento, assim, era um momento novo, porque a gente não conhecia muito bem eu conhecia a parte técnica, conhecia a parte de rede, mas não conhecia muito de telefone, de mecanismo de telefone. Naquela época a gente ainda usava muito telefone à ficha. Eu tinha iniciado os telefones a cartão indutivo, mas a maior parte da nossa planta, eu acredito que uns 80% da nossa planta era feita de cartões moedeiro, os TPs à ficha, né? Então era um problema complicado, tinha mecanismo, tinha tudo, e quando a gente passou isso para a empreiteira, foi todo um know-how que a gente tinha adquirido nessa manutenção que a gente passou para uma equipe, para uma empresa, embora ela tenha sido gerada, tenha sido criada de funcionários, mas a gente passou por uma empresa que a gente não conhecia. Então a expectativa que a gente tinha era de que isso pudesse se perder, né? Embora estava vindo emergindo uma tecnologia nova, que não ia exigir tanto conhecimento, como é que eu vou explicar? Tanto conhecimento analógico, era um conhecimento mais digital, conhecimento mais de software, né? Aquele conhecimento que eles têm, essas pessoas que mexiam com manutenção, era um ajuste técnico de hardware muito, muito minucioso, que às vezes tinha até no peso da mão da pessoa, ele tinha que saber o quanto que ele tinha que colocar peso para regular um mecanismo de recolhimento de ficha. Se ele regulasse errado, ele podia recolher ficha a mais ou de menos, né? Então, dependia tudo de uma experiência de muitos anos das pessoas que mexiam com aquilo. E a nossa preocupação era essa, de perder esse conhecimento e deixar isso, sei lá, jogar isso ao vento, né? Mas a visão da diretoria, das pessoas que dirigiam a empresa era um pouco mais à frente, né? Sabiam que essa tecnologia já era uma tecnologia morta, que ia vir, logo já vinha a tecnologia de cartões indutivos, que não era tudo eletrônico, não precisava mais daquele conhecimento, daquela coisa. Tanto é que hoje nós não temos mais quase que nenhum aparelho mais à ficha, só cartões. Certo. E aí, quer dizer, a manutenção desse tipo de aparelho a cartão indutivo é só trocar uma plaquinha? Só trocar a placa, é bem mais simples, né? Embora ela seja mais simples, mas também a quantidade de telefone público, ela quintuplicou. Quando eu assumi a área de telefonia pública em Uberlândia, nós tínhamos cerca de 500 telefones públicos na cidade.
até o momento que eu fiquei, quando nós entregamos para um novo projeto, que era o Projeto Daruma, que assumiu a CTBC inteira, nós entregamos com 1.200 telefones públicos na cidade de Uberlândia, na regional de Uberlândia. Hoje nós estamos com quase 6.000 telefones públicos. Então é muita coisa que fizemos em 3 anos. Então a tecnologia, ela facilitou isso. Se nós tivéssemos a ficha, a equipe de manutenção ela teria que ser também proporcionalmente aumentada também, né? Perfeito. Esse projeto Daruma, você podia explicar um pouco melhor isso? Como é que... O projeto Daruma foi um projeto, uma parceria que foi feita uma experiência na região de Franca, onde uma empresa fabricante de telefone público, que é a Daruma, veio e estabeleceu-se um projeto de administração da planta de telefone público. Nós tínhamos uma certa administração, mas era uma administração muito doméstica. Ela não apresentava digamos assim, o business do TP, do que ele gerava de receita para nós. Não era uma administração profissional, digamos assim. Tinha uma administração de manutenção, uma administração de, por exemplo, quantidade de defeitos em relação à quantidade de telefones públicos e tudo mais. Mas a questão da rentabilidade, do custo, de tudo isso não era feito. Então, a Daruma nos apresentou uma proposta para nós de fazer esse tipo de administração, além daquela que a gente já fazia. Então foi uma coisa nova para a gente, mas foi uma experiência que a gente teve por 1 ano, 2 em Franca e valeu a pena. Nós vimos que a gente poderia explorar mais essa ferramenta, esse tipo de serviço, que ele era rentável. Até então a gente tinha em mente que ele era apenas para cobrir o social, ele dava prejuízo, e a gente viu que não, que era possível investir nesse produto, que ele nos daria uma rentabilidade. A Daruma mostrou isso para a gente. A gente tinha uma visão um pouco de longe em cima disso, mas nós não conseguíamos apurar o número e verificar isso. E a Daruma conseguiu, através de softwares, através de mão de obra, né, de foco nisso, ela conseguiu demonstrar isso, que o telefone público era uma coisa rentável. E quando ela estendeu para a empresa toda, foi melhor ainda para a gente, porque a gente conseguiu enxergar isso no macro, né? Não foi só simplesmente numa região. Isso significa o quê? Significa que toda a base de telefonia pública de Orelhões é administrada por uma empresa e a CTBC fornece apenas a infraestrutura de telefonia? É quase isso. Na verdade, a Daruma fornece as nossas custas, né? Digamos assim, nós pagamos para a Daruma para administrar todos os aparelhos, toda a manutenção, toda a questão de sobressalentes, a Daruma fornece. E nós pagamos um percentual em relação à receita, né, do produto. E nós pagamos a empreiteira de manutenção também. Tudo isso, como se diz, faz parte do negócio. A receita advém da venda de cartões indutivos e dos eventuais interurbanos que se façam. Na verdade, os interurbanos estão tudo embutido dentro dos cartões. Quanto mais você fala, quanto mais distante você fala, uma ligação nacional ou internacional, você está consumindo mais pulso no cartão indutivo. Eu pensei nas ligações a cobrar. Ah, tá, ok. A cobrar também. Advém disso, a receita. E hoje está claro que o serviço é rentável, é isso que eu entendi? Isso, ele é rentável. E podia ser muito mais se a gente conseguisse, dentro das políticas ambientais das prefeituras, do governo e até a própria Anatel, se a gente conseguisse explorar a publicidade dentro dos telefones públicos também, que algumas operadoras até o fazem isso. Nós ainda não entramos nisso. Teve estudos, teve alguns projetos para poder se implantar isso, mas nós não conseguimos liberações, algumas coisas burocráticas, nós não conseguimos implementar isso. Publicidade na bolha, na fonia, diversos tipos, né? No postinho, diversas formas de publicidade. Mesmo com essas metas de universalização, quer dizer, e esse grande crescimento da base dos telefones públicos, essa escala de rentabilidade a que você se referiu, de fato, ela é significativa, é uma coisa que... Eu não tenho agora os números exatos para te falar, mas ela é significativa, sim, ela é bastante expressiva. Era uma coisa que a gente não tinha ideia do quanto do quanto nos rendia isso, né? Mas eu não tenho os números para te falar. Tá, tudo bem.
E depois, quer dizer, depois desse período na telefonia pública, qual foi a sua continuação dentro da companhia? Quando se implementou o projeto para a empresa toda, coincidiu com um momento de reestruturação da empresa, de divisão, de foco em negócios, em produtos, né? Então houve uma centralização, foi-se criada a diretoria comercial com foco em produtos, né? Nós tínhamos os gerentes de produto. Então eu fui colocado na posição de gerente do produto telefone público da empresa toda. Então isso foi uma outra coisa que me deu uma experiência muito grande, porque eu comecei a ver a empresa como um todo. Até então eu estava muito regionalizado na região de Uberlândia, tudo. Esse período foi assim, foi uma parte que resultou em muito conhecimento para mim a nível CTBC e também de outras operadoras, porque a gente recebia cases, né, das outras operadoras, a própria Daruma nos fornecia informações de outras operadoras, e foi um momento que eu tive a oportunidade de conhecer uma outra operadora nos Estados Unidos, fui conhecê-la lá. Então isso foi muito gratificante para mim, porque eu pude fazer uma comparação do serviço que a gente prestava em Uberlândia, em Franca, na STBC como um todo, como em São Paulo, como em Porto Alegre, Curitiba, Recife, Belo Horizonte, as diferenças, né, que haviam nisso. Então foi um momento que eu consegui, digamos, abrir o meu conhecimento comparando com o serviço que a gente prestava com o que a gente fazia. Então eu pude observar que a gente estava na frente de muitas pessoas, muitas empresas, né? Isso eu ia te perguntar, que conclusões você chegou para... As conclusões foram as melhores possíveis. Foi, como eu te falei, foi muito gratificante para mim ver que o serviço que a gente estava fazendo e que a gente esperava alcançar não era um sonho, não era uma utopia, e sim era uma realidade que outras operadoras estavam começando a engatinhar para isso, né? Foi também o momento da privatização e eles estavam assim buscando o mesmo objetivo nosso também, né? De estar tendo rentabilidade, agregando valor ao produto, tudo isso. Então foi muito bom por isso. E você continua nessa área ainda? Não. Bom, depois disso, da área de administração, eu voltei para a área de supervisão de redes. Voltei à minha origem, né? Na área de supervisão de redes, o que a gente faz é a supervisão da Engie7. A Engie7 é a nossa, digamos, empresa do grupo que cuida da planta da STBC de redes. Então, eu voltei para essa área, mas fazendo supervisão dela. Mas mesmo assim eu não me sentia muito à vontade em mexer com coisas técnicas, que eu tinha que ficar supervisionando técnico, o operacional da empresa, né? E eu comecei a criar uma atividade paralela dentro do objetivo da empresa, que era se voltar para o mercado, que a gente sentia essa necessidade da empresa, a gente tinha essa aspiração, porém ainda isso não estava divulgado, não estava disseminado na empresa. E dentro dessa área que eu estava, eu busquei a procurar conhecer melhor de mercado, a me aproximar mais do mercado. Houve um momento no passado, um passado bem recente, que a empresa fez uma divisão. Ela criou-se uma área de mercado e uma área operacional. Então eu estava dentro de uma área operacional, mas com foco no mercado. E eu e mais algumas pessoas, a gente começou a fazer um trabalho de formiguinha novamente, de aculturamento dessas pessoas, que nós tínhamos que ter foco no mercado. Embora estando numa área operacional, a gente tem foco no cliente. E começamos a trabalhar isso dentro da nossa equipe de supervisão de redes, passamos isso para a área de dados, para a área de transmissão e tudo mais, sempre trabalhando isso. Isso despertou assim, um foco em mim, de algumas pessoas, de alguns coordenadores, que começou a me incentivar para aquilo. E hoje, por exemplo, até recentemente eu estava numa área que a gente estava criando, que chamava de relação com o mercado, que é estar visitando clientes, junto com o pessoal de campo, de atendimento a clientes, indo com eles nas visitas, passando o nosso referencial técnico para o cliente. Porque hoje, alguns clientes, grandes clientes nossos, eles têm profissionais
que conhecem bastante telecomunicações. E o nosso consultor, o nosso profissional de campo, ele tem uma formação puramente de vendedor, né? De vender produtos. Ele tem um básico de conhecimento técnico, mas é bem superficial. O know-how dele, a questão dele é marketing e vendas, né? Então, isso assim, encaixou bem com o meu perfil. Eu tive várias oportunidades de visitar várias empresas com esses consultores e que isso gerou resultado para a empresa. Infelizmente, eu não precifiquei isso, mas se eu tivesse precificado, eu tenho certeza que eu teria um portfólio agora excelente. É curioso porque essa é o que tinha lá atrás da ideia da empresa rede, né? Desse tipo de atuação e ação cruzada, que acaba gerando mais valor no contato e mais valor no serviço que se vende. Era essa a visão desde o início da empresa rede, mas ela não teve os momentos que não é que houve uma rachadura nesse conceito, mas foi preciso que se dividisse, né? Justamente para ter foco, é aquela questão da visão do foco. Existia teve uma época, quando começou os conceitos de empresa rede, que nós tínhamos um gerente para toda uma grandiosidade de pessoas que cuidavam. Então o gerente tinha que ter conhecimento de mercado, ele tinha que visitar clientes e ao mesmo tempo ele tinha que cuidar de um ar-condicionado que para, de uma central que para, de uma rede que rebentou e tudo mais. Então chegou-se à conclusão que não dava para esse profissional ser dessa forma. Então rachou. Tinha um coordenador operacional e um coordenador de mercado. E com essa divisão, com essa ruptura, o que aconteceu? Pegou os especialistas operacionais, colocou de um lado, pegou os especialistas comerciais, colocou de outro. Então houve uma divisão, né? Um divisor de águas aí, que não era, acho que isso não era o objetivo nosso, de fazer isso, de fazer essa divisão, mas acabou acontecendo. Certo. E agora na estrutura como se coloca hoje, lhe parece que nós não temos ainda definido qual vai ser nesse momento nós não temos um modelo da estrutura nova, mas ela tende a se voltar a ser unida novamente. Certo. Parece que nós não temos ainda definido qual vai ser nesse momento nós não temos um modelo da estrutura nova, mas ela tende a se voltar a ser unida novamente. Certo. E na relação ali de linha de frente com o cliente, esse valor agregado, esse conhecimento agregado tem uma condição de se realizar melhor, de forma mais efetiva? Você fala assim, o conhecimento técnico Isso. aliado ao conhecimento de mercado, isso sem sombra de dúvida, assim, é muito salutar, porque o cliente respeita. Quando ele vai falar com o vendedor, que o profissional que ele tem profissional dele, que ele tem lá, que tem conhecimento técnico, que ele começa a falar de tecnologia com o profissional nosso de vendas e ele não consegue responder à altura, então o cliente domina o vendedor ali. Certo. Então às vezes ele não consegue se realizar alguma coisa. Mas quando ele tem junto dele um profissional que conhece técnica, conhece a parte funcional da coisa, aí ele se sente mais à vontade para poder trabalhar. Certo. Até porque esse cliente ele já gerou massa crítica suficiente para poder falar na mesma linguagem. Com certeza. Isso assim, as experiências que a gente tem, elas são muito expressivas. A gente visita alguns clientes muitas vezes que o cliente começa a falar de problemas que ele teve e às vezes a vivência operacional nossa fala, não, mas você teve esse problema porque você causou isso, você fez isso. Lembra quando eu falei com você que era esse o problema que ia te causar isso? Aí o cliente já começa a ficar assim, de um pé atrás, né? Ele não vai se expor muito, né? Certo. Como é que você enxerga esse futuro aí da companhia? O que vem pela frente? Que horizonte que está desenhado aí no futuro próximo? O futuro que está sendo construído agora, na verdade. Essa é uma grande dúvida que a gente está esperando para que esses dias se resolva, né? Para se defina. Existem muitos boatos, existe muita conversa, a gente não sabe ainda realmente o que vai acontecer. E foi feita uma consultoria, uma avaliação de todos os problemas, de todas as nuances de mercado e tudo mais. Eu acredito que há um muito forte de mais terceirização, de mais ter esse foco no cliente, né? Objetivando mais isso. Nós temos ainda alguns profissionais ainda que são relutantes em parcelas técnicas, em questões técnicas, exclusivamente técnica. Ele não tem foco no cliente, não tem foco, o impacto que ele gera, que aquela atividade dele
pode gerar se ele desligar um equipamento, ou se ele isso. Então, infelizmente, nós temos isso ainda, alguns profissionais dessa forma. Então, eu acho que isso, a empresa está enxergando isso e deve caminhar para um perfil puramente comercial. Mesmo aquele técnico que está lá cuidando do ar-condicionado da central telefônica, ele tem que saber que por trás daquela atividade dele tem um cliente que depende daquilo. Ele tem que ter essa visão. Se ele desligar aquilo ali, se ele estabilizar aquele equipamento para uma condição que ela não vai atender, ele vai impactar numa geração de receita, numa geração de caixa e tudo mais. Então, eu acredito que a empresa está com essa visão e deve começar a gerar foco nisso e, sei lá, estruturar para que isso não ocorra. Engraçado porque essa ideia do cliente como Sua Majestade estava lá no seu Alexandrino lá atrás. Sempre falou. Cuide bem do seu cliente, que ele é que paga seu salário. Era uma coisa que ele falava, né, bastante. E era até um slogan que a gente tinha, né, na época, quando o seu Alexandrino ainda era vivo. Como é que era o slogan? Cuide do seu cliente, porque é ele que paga do seu salário. É mais ou menos assim, uma coisa assim. Ele sempre falava, né, que o objetivo dele era servir. O que ele queria mesmo era servir a região. Então, nós estamos com essa visão, já existe desde 54, quando surgiu a empresa. E aos poucos a gente vem chegando, buscando esse objetivo cada vez mais. Tá certo. O que você seria capaz de dizer para um associado que chegasse agora para a CTBC, que fosse começar a trabalhar amanhã, o que diria para ele e o que ele vai encontrar aqui? Hoje ele vai encontrar uma empresa completamente diferente, uma empresa muito mais profissional, uma empresa que tem uma vanguarda tecnológica assim, excelente, né? Tem digamos, o conhecimento do jovem hoje que entra numa empresa, ele é totalmente diferenciado. A gente tem uma visão um pouco analógica da coisa, a gente tem uma visão básica dos alicerces dos produtos, né? Quando, por exemplo, um profissional chega hoje numa central telefônica, que ele começa a fazer perguntas, ele vai perguntar em bit, em byte e essas coisas assim. E a gente ainda está quer dizer, a gente conhece de bit e byte, mas a gente sabe o conceito, sabe como que funciona aquilo. O que eu diria para esse profissional é que ele não se preocupar com o advento da tecnologia. O que ele tem que preocupar no objetivo dele. Qual que é o objetivo dele? É crescer profissionalmente? Então, que ele busque ter visão de mercado. Porque não adianta nada a gente ter visão técnica, só conhecimento técnico, se você não souber para que aquilo é feito. Certo. Então, alguns estagiários estão na empresa hoje, a gente vive conversando com eles, às vezes, a gente fala isso, olha, você está fazendo isso, você está apertando esse parafuso, você está dando esse comando na central, veja o impacto que isso vai gerar lá na frente. Certo. Nós deixamos um pouco de lado uma questão que é importante, que é a sua vida pessoal, o seu casamento. Você casou-se, teve filhos? Eu casei dentro da empresa mesmo, né? Minha esposa também trabalha na CTBC, nós casamos, foi em 88. Ela trabalha onde? Desculpa. Ela trabalha na garantia de receita, na superintendência. Esse é um fato interessante que eu até gostaria de comentar. Quando eu trabalhava na oficina de aparelhos ainda, em 87, 86, o grupo criou um coral de música, né? O seu João Flores Cook que começou com esse processo. O João quem? Desculpa. João Flores Cook. E esse coral, assim, ele tinha apresentações na comunidade, até fora da empresa, né? Fizemos várias apresentações, uma apresentação na Pousada, fizemos uma apresentação em Tuiutaba, em Franca, Uberaba, várias apresentações foram feitas. E eu conheci minha esposa nesse coral. Ela também cantava no coral, se conheceu e começamos a namorar, ficamos noivos e tal, e acabamos casando. E um dado interessante que a gente, até hoje o pessoal dos membros do coral fala, poxa vida, que eles cantaram o meu casamento, né? E nós não tiramos nenhuma foto, né, com o coral, junto com o coral. Nós, assim, ela de noiva, eu de noivo, uma foto coral, não fizemos filmar, não fizemos nada. Então o pessoal cobra isso da gente até hoje. Não, um dia nós temos que reunir a equipe todinha, colocar vocês com vestido de noiva, com terno e gravata e tirar uma foto, porque faltou isso. E quando que foi o casamento? Em 88, 13 de maio de 88. 89, desculpa, 89. E tem filhos? Temos 3 filhos. Tenho uma filha adotiva, está com 13 anos, e 2 filhos, uma com 10 e outro com 8 anos. Qual é o nome delas? A Rosilene, mais velha, a Ana Paula e o Nivaldo Júnior. Perfeito.
Você tem sonhos? Quais são os seus sonhos? Tá difícil parar para sonhar, né? Ultimamente eu tô tendo mais pesadelo do que sonho. É, essas guerraiadas que tá acontecendo no mundo, essa fragilidade que a gente reconheceu em setembro agora do ano passado, que a gente tem, né? E a gente que tá assim, tá no mundo, você tá sujeito a tudo hoje, né? Cada dia a gente vê acontecendo coisas que a gente nem imagina, né? Esse conflito no Oriente Médio é uma coisa que eu acho que mexe muito com a religiosidade da gente, mexe muito com a inocência das pessoas e, ao mesmo tempo, a cumplicidade de outras, né? Esse conflito é uma coisa que tá mexendo muito com a minha cabeça, porque eu não sei, eu vejo que existe uma guerra de interesses por trás disso, muito além daquilo que eles estão falando, né? O próprio momento político que o Brasil está passando é outra coisa que a gente não consegue entender o que se passa nos bastidores da política e tudo mais. Essa disputa, a guerra pelo poder, a guerra pela ganância, né? É uma coisa que assim, a gente chega numa certa idade, a gente começa a refletir isso e ver como o mundo é pequeno, né? Como é mesquinho. Certo. É complicado viver, mas é o que nos resta fazer. Então, os sonhos que eu tenho é de viver num mundo mais harmonioso, mais feliz, eu ter condições. Eu vivo até em conflito com a minha esposa constantemente, porque o meu sonho é poder oferecer aos meus filhos um mundo melhor. Mas que mundo melhor? É aquele que eu posso dar. Agora, o que o mundo vai oferecer para eles é uma outra história que aí não depende só de mim. O que eu puder fazer para poder satisfazer eles, poder oferecer para eles um mundo melhor, que é escola, educação, um pouco de conforto e tudo mais. Então, meu sonho é isso. Eu vejo meu objetivo maior é poder oferecer para os meus filhos uma forma melhor de se viver. Perfeito. Você tem alguma atividade assim fora da CTBC, um hobby, Não, muito pouco, muito pouco. Eu gosto muito de uma sauna, então frequento um pouco de sauna. Eu gosto muito de um botequim, de conversa com os amigos, então um pouco também quando sobra um tempo. Eu faço parte do meu condomínio, do conselho, lá, da administração do condomínio. Então, isso me deixa muito pouco tempo para poder fazer algum hobby, alguma coisa. Certo. Teria alguma coisa que gostaria de ter dito e a gente não estimulou você a dizer? Não, foi bem à vontade. Acho que eu não tem nada assim que eu teria vontade de ter falado alguma coisa. E como se sentiu ao dar esse depoimento? O que isso significou para você? Como se sentiu? Eu achei bastante interessante. No primeiro momento, quando falou assim, vamos... Nas primeiras entrevistas que houveram, né, daquela que está no CD, eu pensei que, assim, poxa vida, falaram de tantas pessoas, até mais novas que eu de casa, né? Por que será? Será que faltou, foi eu me oferecer? Ou faltou... talvez eu tenha... não me expressado direito ou não ter apresentado direito. Então acho que foi muito bom vocês terem lembrado da gente ou eu ter feito alguma coisa que me fez estar aqui hoje nesse momento. Então eu acho que foi muito bom. É muito bom fazer parte da história. Eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Gente, eu acho que a gente não veio aqui por acaso. A gente tem que fazer parte de alguma coisa. E isso quando a gente fala em museu, eu gosto muito de museu. Toda vez que eu vou em algum local, uma cidade, alguma coisa, eu faço questão de visitar algum museu, alguma coisa, justamente para conhecer a história, principalmente da minha cidade, ainda mais da minha cidade, que eu faço coleções de artigos, como fala, da história de Uberlândia, né? Eu gosto muito de saber por que aquilo está ali, por que aconteceu, por que foi feito assim. Então, me interessa muito. Tem até uma matéria no Correio de Uberlândia, que sai na revista de sábado, que tem um historiador que fala da história de Uberlândia. Por que a rua chama João Pinheiro? Por que ela chama Alexandrino Garcia? Quem foi Alexandrino Garcia? Então aí ele vem, relata, fala quem foi, o que ele teve, por que foi homenageado, tudo. Então eu tenho muita curiosidade com isso. E assim, você falou na questão do sonho, né, na pergunta anterior. Meu sonho é que um dia meu nome seja lembrado por ter feito parte da história de alguma coisa, seja da CTBC, seja de Uberlândia, seja do Brasil, até do mundo, sei lá, por algum motivo.
Beleza, nós agradecemos muito o seu depoimento, foi muito bom te ouvir. Legal. Muito obrigado.